Muito bem, pessoal, voltando aqui. Agora que eu meio que já provoquei vocês com aquelas perguntas sobre análise de edital, e a gente viu os principais tipos de discursivos que costumam aparecer em prova, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de editais. O que acontece aqui, né? Como tudo na vida, antes de você entrar de cabeça, você precisa conhecer as regras do jogo. E as regras do jogo, numa prova discursiva, estão escritas no edital da prova. Você precisa ter a resposta para todas aquelas perguntas que eu fiz anteriormente, alguns slides atrás. Obviamente, né, pessoal, que cada banca organizadora estrutura os seus editais de uma maneira um pouco diferente, mas existem algumas informações básicas e importantes que aparecem em quase todos esses editais. E é crucial que você conheça essas informações para a prova que você vai fazer, porque, como eu falei no trecho passado, a sua estratégia pode mudar completamente dependendo dessas informações. Então, eu resolvi mostrar para vocês nessa nossa aula o edital de 3 provas diferentes, de 3 bancas diferentes. Um edital do CESP, um da ESAF e um da FCC. Para vocês conseguirem perceber que algumas coisas se repetem, mas que nem tudo é igual. Alguns detalhes variam e normalmente a diferença se dá exatamente nesses detalhes. A diferença na hora da prova, da sua aprovação ou não, reside exatamente nesses detalhes, ok? Então primeiro vamos dar uma olhada no edital da NTT, uma prova realizada em 2013 pelo CESP. Vamos dar uma olhada nas informações básicas referentes à prova discursiva desse edital. Primeiro, as provas objetivas e a prova discursiva para os cargos. Aí ele lista lá, são vários cargos, tal, tal e tal, terão a duração de 4 horas e 30 minutos. Se você não sabia, ou já não tinha percebido, agora você vai saber, esse normalmente é o padrão do CESP para uma prova de 120 itens, de certo ou errado, mais uma prova discursiva. Então esse é o padrão, normalmente 4 horas e meia, você faz isso numa manhã ou numa tarde, você tem que resolver os 120 itens, passar tudo isso para o gabarito, depois, de preferência, fazer o rascunho da sua prova discursiva e o texto final da sua prova discursiva. Geralmente é uma discursiva de 20 a 30 linhas, tudo isso nesse horário padrão aí, nessa duração padrão aí de 4 horas e 30 minutos, certo? Veja, 4 horas e meia para você responder os itens, passar tudo para o gabarito, depois fazer o rascunho e o texto final. Claro que você pode pular algumas dessas etapas, por exemplo, o rascunho. Apesar disso gerar um risco maior para o seu texto final. Mas o fato é que o tempo geralmente é apertado. Se você vai fazer uma prova do CESP que tem esse padrão aí, 4 horas e meia para você fazer a prova objetiva e escrever o texto da prova discursiva, pode ter certeza que o tempo é apertado, não vai sobrar tempo. Tipicamente não sobra tempo para esse padrão aí do CESP. Se lembra que eu tinha falado para vocês treinarem discursivas? Pois não adianta treinar discursiva, pessoal, como se você tivesse uma tarde inteira para escrever o texto. Como se às 4 horas e meia, por exemplo, você tivesse todo esse tempo para escrever o texto da sua discursiva. Você tem que treinar de acordo com o tempo que você vai ter na hora da prova. Então, considerando esse caso, por exemplo, vamos dizer que você tem 3 horas. Você vai reservar 3 horas para resolver os 120 itens da prova, mas aí vai, sei lá, uma meia hora para você passar as suas respostas para o gabarito de maneira confortável e 1 hora para escrever o rascunho e o texto final da discursiva. Então esse gerenciamento de tempo, quando você for treinar isso daí em casa, você não vai treinar a prova discursiva como se você tivesse 4 horas para fazer a prova. Você vai treinar como se você tivesse 1 hora para fazer a prova. Porque na prática é o que vai acontecer. Na prática você vai passar aí várias horas respondendo a prova de português, depois a prova de direito administrativo, direito constitucional, depois toda a prova de TI. Quando você olha para o relógio, já se passaram, 3 horas voando. E você não vai querer passar aí tudo isso para o gabarito em 10 minutos. Você quer passar para o gabarito de uma maneira confortável. Então você deixa ali 20 a 30 minutos para passar para o gabarito. Se você fizer esse somatório geral, no final das contas você vai ter 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 no máximo, para resolver a prova discursiva, fazer o rascunho e passar para o texto final. Claro que se o tempo começar a ficar apertado, você começa a pular algumas etapas. Por exemplo, você não faz o rascunho, vai direto para o texto final, apesar disso ser arriscado.
Mas o que eu estou querendo dizer é, esse gerenciamento de tempo ele é crucial. Então, quando você for treinar esse tipo de prova em casa, tenha isso em mente, beleza? Bom, as provas objetivas terão o valor de 120 pontos, beleza? E a prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas. Veja, essa é a pontuação máxima para a prova discursiva, que vai ter 30 linhas. A prova discursiva nesse concurso aí da ANTT valeu 20 pontos, ou valia 20 pontos, certo? O número importante que você deve saber é o percentual de representatividade, digamos assim, da prova discursiva em relação ao total. Nesse caso daqui, a prova discursiva valia 20 pontos e a prova objetiva valia 120. Se você fizer o cálculo disso daí, no total você vai ter 140 pontos sendo disputados, dos quais 20 pontos vêm da prova discursiva. Então, se você fizer a divisão de um pelo outro, você vai ter mais ou menos aí 15% de representatividade da prova discursiva para esse concurso aí da ANTT. Bom, é um número considerável, pode fazer muita diferença nos desempates finais, por exemplo, né? Aquelas posições ali mais próximas das vagas, elas podem ser decididas exatamente pela prova discursiva, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que 15% da sua nota seria determinada pela prova discursiva nesse concurso da ANTT. Já em outras provas do CESP, com 120 itens, por exemplo, muitas vezes tem a discursiva valendo apenas 10 pontos. Que daria metade, mais ou menos, né, pessoal? Daria aí uns 8% de representatividade. Nesse caso, normalmente, desde que você livre o ponto de corte da discursiva, ela não costuma fazer tanta diferença assim, né? São só 8% ali da sua nota final. Claro, pessoal, não estou dizendo que 8% é desprezível. Na verdade, hoje em dia, com os concursos cada vez mais concorridos, cada ponto faz diferença. Mas eu estou dizendo que algumas provas, elas têm um peso maior de discursiva, certo? Então, quando você compara esse total, você deve se preocupar bastante com isso daí. Qual é o grau de representatividade da prova discursiva? Porque isso pode afetar a sua estratégia de preparação para a prova. De repente, a prova discursiva não vale tanto assim, então você não vai treinar tanto assim, sei lá, né? Porque no final das contas você tem que eleger prioridades. Quando você vai estudar para uma prova de concurso, geralmente o edital é gigantesco. Então, alguma coisa você vai ter que priorizar e outras coisas vão ter que ficar mais em segundo plano. O que vai ficar mais em segundo plano? A prova discursiva? Não sei, talvez. Talvez, se a prova discursiva valer 8% só da nota, talvez você treine pouco. Agora, se a prova discursiva começar a valer 15%, 30%, 40% da sua nota, pessoal, pelo amor de Deus, né? Aí você vai treinar bastante, porque isso vai ter um peso muito maior na sua prova. É tudo uma questão de estratégia, certo? Beleza, a prova discursiva deve ser manuscrita em letra legível, isso aí é óbvio, né? Como eu falei para vocês, isso é premissa, a sua letra tem que ser legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Esse é o padrão do CESP, né? Atenção para esse detalhe aí da caneta preta. CESP é sempre caneta preta em material transparente, né? Caneta Bic, por exemplo. ESAF, a gente vai ver daqui a pouco, já não tem essa restrição. Você pode ser você pode escrever com tinta azul ou preta, por exemplo. Beleza? Por fim, a folha de texto definitiva da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que a identifique sob pena de anulação da prova discursiva. Isso aí é óbvio e básico, tá, pessoal? Você não pode assinar, você não pode colocar nenhum símbolo, nenhuma identificação, nenhuma marcação na sua prova que possa lhe identificar. Isso daí, se você não sabe por que existe isso daí, isso é para evitar fraude, né? É para evitar algum tipo de direcionamento para alguma pessoa. Se o cara assinar lá, o cara que está corrigindo a prova, ele vai saber quem é. E de repente ele pode direcionar a correção da prova dependendo da pessoa. Então, para evitar esse tipo de coisa, as bancas examinadoras, todas elas têm de alguma forma essa cláusula aí no edital, dizendo, ó, você não pode assinar, rubricar ou marcar de alguma maneira sua prova que possibilite lhe identificar, certo? Não faça isso nunca.
Simplesmente escreva o texto, você vai ser identificado, entre aspas, pelo seu número de inscrição no concurso, certo? Que o examinador nem sabe qual é um código lá genérico para ele. Você não vai assinar a sua prova. Beleza. Toda prova discursiva, dependendo da banca organizadora, tem critérios de avaliação diferenciados. Se vocês pegarem esse edital aí da NTT, tem vários critérios lá. Aqui eu estou resumindo de uma maneira didática para a gente conseguir entender esses critérios do SESP. Então aqui estão resumidos esses critérios de correção e normalmente esses critérios do SESP aqui da prova da NTT são os critérios aplicados em todas as provas discursivas do SESP. Geralmente é o padrão que eles adotam, tá? Discursivas técnicas, tá? Raramente, como eu falei para vocês, o SESP costuma fazer uma redação para cargo específico. Normalmente é discursiva técnica, certo? Então vamos lá. O primeiro critério de correção que o SESP adota é o conhecimento do tema. E ele é o critério mais importante, pessoal. O grande critério de correção do SESP realmente é conteúdo. Ou seja, a questão que você vai resolver, normalmente ela mostra um texto motivacional e depois solicita que você responda a alguns itens propostos. Como eu falei, normalmente não existe uma única resposta correta para as provas discursivas, mas é claro que o avaliador ele tem uma espécie de gabarito ali por trás para corrigir as provas. Claro que eu nunca vi um gabarito desse e nenhum concurseiro deve ter visto esse gabarito, porque isso faz parte dos critérios de correção da banca examinadora. Mas fica muito claro, historicamente falando, que o examinador ele trabalha com palavras-chave, com termos essenciais, coisas desse tipo que devem aparecer na sua prova, que estão nessa espécie de gabarito do examinador. Ele espera encontrar esses termos, certo? Eu vou falar mais sobre palavras-chave mais para frente, tá? Que normalmente são esses termos associados aos assuntos que a gente estuda em tecnologia da informação. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Você pegou uma prova discursiva, começou a falar de ITIL, né? O tema tem a ver com ITIL. Normalmente você vai ter que falar algumas palavras-chave. Você vai ter que falar, por exemplo, sobre gerenciamento de serviços de TI. Falou sobre CMMI, por exemplo, em algum lugar do seu texto ali vai aparecer a palavrinha mágica melhoria de processo. Falou sobre casos de uso, em algum lugar do seu texto você vai falar sobre cenários. Certo? Claro que a resposta ou a forma como você estrutura a sua resposta pode variar de candidato para candidato, mas algumas palavras-chave, normalmente elas têm que estar presentes no seu texto, senão você vai perder pontos. Então, voltando, o que é que eu estou querendo dizer? O grande critério de correção do SESP realmente é o conteúdo, é o conhecimento do tema que você vai demonstrar no seu texto. É você responder corretamente, entre aspas, né? Porque pode haver mais de uma resposta correta, mas é você responder corretamente, é você responder satisfatoriamente os itens que foram propostos. Então, todas as bancas organizadoras têm, de uma forma ou de outra, como critério principal, o conteúdo, o conhecimento do tema, porque a gente está falando de discursiva técnica, né, pessoal? Então, se a gente está falando de discursiva técnica, realmente o principal critério de correção é o conhecimento que você tem do tema que foi proposto. Só que algumas bancas valorizam um pouco mais a questão da língua portuguesa, da estrutura textual e coisas desse tipo. O SESP também tem isso como critério de correção, mas tem um peso um pouco menor. Vocês vão ver daqui a pouco que a ESAF, por exemplo, ela tem um peso muito grande nesses elementos de língua portuguesa. Um erro de português na ESAF tira muitos pontos da sua prova, coisa que não costuma acontecer tanto aqui no SESP, como esse edital que a gente está analisando. Então, eu até sublinhei ali, está ali na tela para vocês, conteúdo, conhecimento do tema, é o principal critério de correção do SESP, sem dúvida nenhuma, certo? Que mais? Capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Esses três próximos itens, na verdade, pessoal, tem a ver com língua portuguesa, né? Capacidade de escrita, coesão, coerência, ortografia, né? Tanto a antiga como a nova, né? A gente está nesse período de transição aí, então os dois tipos de ortografia ainda são aceitos. Esses critérios têm a ver com língua portuguesa. Então, um texto que tenha parágrafo, margem, separação silábica correta, ortografia adequada, um texto que faça sentido, né? Essa questão de coesão e coerência, que seja bem costurado através de conectores e assim por diante.
Eu vou dar algumas dicas para facilitar essa estruturação mais à frente. Mas aqui, pessoal, depende muito do seu conhecimento de português mesmo. Não tem muito o que eu possa fazer aqui. Se você não tem familiaridade com escrita, às vezes nem lembra direito como é escrever como é que é escrever com a caneta, né? Até brinco com o pessoal, tem gente que nem lembra mais como é que escreve com a caneta e um papel na frente. Então, se você não está muito familiarizado com isso, ou está esquecido, ou enfim, está enferrujado, faça um curso de redação. Um curso de redação mesmo, de português. Tem nada a ver com TI, tem nada a ver com assunto técnico. Um curso de redação mesmo. Para você desenferrujar, para você conseguir estruturar bem o seu texto. Tá? Se você está com dificuldade nisso daí. Porque isso conta ponto, sim. Mesmo em discursivas técnicas, como vocês estão vendo na tela aqui agora. Capacidade de expressão, você usar uma linguagem rica, uma linguagem culta. O seu texto ele tem que fazer sentido, né? Ele tem que ser coeso, ele tem que ser coerente. Não pode ter erro de ortografia, de morfossintaxe, certo? Então a dica que eu dou para vocês, eu vou dar mais dicas sobre isso aqui, tá? Como você estruturar o seu texto para diminuir esses erros. Mas assim, não tem muita mágica. Se você está muito enferrujado nisso aqui, faça um curso de redação. Tá? É a dica que eu deixo para vocês. Bom, ainda nessa linha de erros de português, né? No CESP, há uma característica interessante. Os erros de português eles são diluídos pelo número de linhas escritas. O que é que isso tem a ver? Veja, cada erro de português no CESP, de morfossintaxe, de ortografia, etc., esses erros eles tiram pontos da sua prova, obviamente, tá? Porque eles são critérios de correção. Agora, o que ocorre é que você começa com 100% dos pontos de português. Você começa sem erro nenhum. E aí o avaliador vai lendo cada linha do seu texto e em cada uma dessas linhas, se ele encontrar um erro de português, ele vai deduzir alguns décimos da sua nota. Então é lógico, se você errar muito, se toda linha do seu texto tiver um errinho, no final do seu texto de 30, 40, 50 linhas, você vai ter perdido muitos pontos, certo? Algumas bancas não consideram o número de linhas escritas, mas o CESP sim, o CESP considera. Todo edital do CESP de prova discursiva, vocês podem olhar, normalmente ele traz uma conta de divisão que basicamente divide o número de erros que você cometeu pelo número de linhas que você escreveu. Como o número de linhas nessa conta aí é o denominador, quanto mais linhas você escrever, mais diluídos, digamos assim, os seus erros vão ficar. Isso é como se fosse uma colher de chá que o CESP lhe dá, né? Pois ele presume que quanto mais você escreve, maior é a chance de você cometer algum erro. E por isso, os erros eles são diluídos pelas linhas. Então, se você escreve 20 linhas num texto do CESP, o total são 30, tá? Imagina que você recebeu uma prova com 30 linhas no máximo que você pode escrever. Mas você pode escrever menos, você não é obrigado a escrever 30 linhas no total. Você pode escrever 25 linhas, por exemplo, 20 linhas, se você já respondeu o que tinha que responder, por exemplo, certo? O problema é que se você escreve menos linhas, essa conta aí que você divide o número de erros de português pelo número de linhas escritas, esse denominador de linhas escritas ele vai ser menor. Então, cada erro que você cometer de português vai contar mais, certo? Vai pesar mais na dedução de pontos no final das contas. E se você escreve mais linhas, você dilui esses erros, porque o denominador cresce. Então os erros vão contar, os seus erros de português vão contar menos, vão ter um peso menor no final das contas. Então, de forma geral, o meu conselho, assim, eu sempre recomendo que o candidato ele escreva o máximo de linhas que ele conseguir, mantendo a coerência e a lógica, né, pessoal? Né? Uma coisa que faça sentido, mas que ele escreva o máximo de linhas que ele conseguir, principalmente em provas do CESP, exatamente por essa razão, né? Porque os erros de português eles são diluídos pelo número de linhas. Quanto mais linhas você escreve, menor vai ser o peso dos erros de português que você cometer, certo? Isso é uma característica das provas do CESP. A nota de corte dessa prova daí, da NTT, era de 50%, né? Então se a prova valia 20 pontos, você tinha que tirar pelo menos 10 pontos para você ter a nota mínima nessa prova, para você não ser cortado. É a nota de corte padrão do CESP. Numa prova de 10 pontos, você tem que fazer no mínimo 5, numa prova de 20, no mínimo 10 e assim por diante.
É importante você saber a nota de corte também, porque isso pode influenciar a sua estratégia na hora da prova. Sabendo quanto é a nota de corte e quanto vale a discursiva, você pode alocar mais ou menos tempo para escrever o seu texto, por exemplo. Certo? Beleza. Esse é um edital do CESP. Vamos dar uma olhada no edital da ESAF aqui. Esse ano de 2013 teve a prova do Tesouro. Eu até vou dar aula no curso de formação que vai ser agora no final do ano, né? Quem já assiste minhas aulas sabe que eu sou analista do Tesouro Nacional também. E esse ano, a minha prova foi em 2008, esse ano de 2013 teve o novo ciclo de provas aí do Tesouro Nacional. Como de costume, a banca ESAF, né, é a banca organizadora desse concurso. Então vamos analisar agora esse edital para a gente ver como é que a ESAF estrutura mais ou menos essas informações. Vamos lá. Você tem várias provas, né? A ESAF tem a prova de conhecimentos gerais, depois a prova de conhecimentos específicos e depois a prova discursiva. Como eu falei para vocês, essas provas da ESAF do ciclo de gestão, prova da Receita Federal, prova da CGU, prova do Tesouro Nacional, normalmente elas têm dias separados ou pelo menos períodos separados das provas objetivas para as provas discursivas, certo? Então essa prova aí do Tesouro Nacional, por exemplo, você fazia a prova 1 e 2, né, que são as provas de marcar X, num dia, e aí você via essa classificação preliminar dos candidatos, e quem tivesse sido classificado num número X de vagas, acho que até 2 vezes o número de vagas, você tinha depois, acho que um mês depois, você voltava para fazer a prova discursiva, certo? Então isso é uma característica da ESAF normalmente. Você tem a prova discursiva num período específico só para ela. Bom, primeiro aquela informação crucial que eu falei para vocês, né? Qual é a representatividade da prova discursiva quando você compara o número de pontos dela com o número de pontos total? Nesse caso, se vocês fizerem a conta desse edital, vocês vão ter 370 pontos no total que o candidato pode fazer, sendo que 120 pontos são da prova discursiva. Se você fizer a divisão, pessoal, isso vai dar mais ou menos 32% do total. Perceba que é bastante coisa. Diferentemente do CESP, né, muitas provas do CESP, a prova discursiva vale 8% da nota, 14, 15% da nota, mais ou menos. Aqui, nessa prova da ESAF, a prova discursiva valia 32% do total. Um terço da sua nota seria determinado exatamente pela prova discursiva. Isso é bastante coisa, pessoal. Então, geralmente em provas da ESAF mais tops, né, como eu falei do ciclo de gestão, você tem esse dia específico reservado para a prova discursiva. Então, isso mostra para vocês esse fato de você ter um dia específico para a prova discursiva, com o fato de que ela vale 32% da nota, mostra a ênfase que é dada nesse tipo de prova no caso de concursos organizados pela ESAF, certo? Só uma observação, o CESP também faz isso às vezes, tá, pessoal? Essa história de separar a prova discursiva da prova objetiva. Por exemplo, a prova do Bacen, esse final de semana passado, foi exatamente assim, né? Um período específico para a prova discursiva. Só que isso não é tão comum no CESP. Já na ESAF, isso quase sempre ocorre, tá? Até porque ela faz poucas provas por ano e as provas que a ESAF faz geralmente são para órgãos mais tops, né? Órgãos maiores, certo? Então, essa é a primeira informação que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse edital. Um terço da nota da prova do Tesouro Nacional era determinado pela prova discursiva. Bom, ali embaixo, a prova discursiva terá duração de 3 horas, beleza? Só para fazer as provas discursivas, na verdade, né? Eram várias questões. A prova discursiva versará sobre o desenvolvimento em letra legível, com caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente, de uma dissertação de no mínimo 40 e no máximo 60 linhas e de 3 questões de no mínimo 15 e no máximo 30 linhas cada. Então veja que nessa prova da ESAF foram misturados 2 tipos de discursiva, né? Um tipo é a famosa questão discursiva, né? Que eu comentei com vocês anteriormente. É aquele caso onde você simplesmente responde diretamente o que foi pedido. Agora, já no caso da dissertação, falei para vocês que a nomenclatura varia, tá, pessoal? Alguns chamam de dissertação, outros chamam de redação técnico-operacional, já vi esse termo sendo utilizado, por exemplo. Outras chamam de estudo de caso, a nomenclatura pode variar. O fato é, como é que você faz para resolver esses diferentes tipos de prova, né? Nesse caso aqui da ESAF, essa dissertação aí de 60 linhas que ele citou,
Se vocês pegarem para ver essa prova do Tesouro Nacional, ela basicamente tinha perguntas ou itens um pouco mais abertos, sobre os quais você tinha que falar mais abertamente, e mais linhas para escrever, né? Você tinha 60 linhas para escrever. Então, um dos itens dessa dissertação, que era como se fosse um estudo de caso, era algo do tipo: fale sobre análise de negócio, né? Fale aí o que você souber sobre análise de negócio. Você percebe que isso não é uma pergunta direta? Você percebe que isso, na verdade, é um tema amplo, sobre o qual você simplesmente tem que sair falando sobre ele? Em casos como esse, pessoal, como eu já falei algumas vezes aqui, não há uma única resposta correta. Existem várias abordagens que você pode adotar para falar sobre análise de negócio, ou seja lá qual for o assunto, de uma maneira geral, genérica, aberta dessa forma. O importante é que você elabore um texto coerente, coeso, bem estruturado, falando algumas palavras-chave importantes sobre aquele conceito que você está abordando. Então vocês vão perceber que provas da ESAF dão muita ênfase no formato, né? Na ênfase na língua portuguesa. Tanto na objetiva quanto na discursiva. Geralmente caem muitas questões de português de múltipla escolha e com peso 2 na prova objetiva da ESAF. E na prova discursiva, a ESAF também é a banca que mais penaliza os erros de português numa prova discursiva. Seja numa discursiva técnica ou seja numa discursiva genérica, numa redação, por exemplo. Vocês podem perceber isso nesse próximo slide aqui que eu estou mostrando para vocês. Quais são os critérios de avaliação da ESAF, que a ESAF utilizou nessa prova aqui do Tesouro Nacional? Se você parar para analisar esse edital da STN, e eu só estou usando esse edital como exemplo, tá? Porque isso se repete em outras provas, os critérios de correção se dividiam em basicamente dois. Capacidade de desenvolvimento, basicamente o conteúdo, né? O tema que você vai abordar, e uso do idioma. Então tá lá na tela, ó, capacidade do desenvolvimento da dissertação e de cada questão. Então você tinha sub-itens ali, né? Capacidade de argumentação, sequência lógica, alinhamento ao tema, cobertura dos tópicos apresentados, né? Você tem que responder os tópicos que foram propostos. Isso era um critério. E o outro critério era idioma, língua portuguesa. Aspectos formais de ortografia, aspectos gramaticais, aspectos textuais, assim por diante. Então, os argumentos, os pensamentos, a abordagem dos temas, a cobertura dos tópicos, eles valem 60% da prova. Só que o idioma vale 40%. Se você parar para pensar, pessoal, isso é muito pesado em termos de língua portuguesa aqui nessa prova da ESAF. É exatamente o contrário do CESP, né? O CESP ele tem um foco muito grande em conteúdo. Você pode até ter um texto um pouco meio mal estruturado ali, mas se o seu conteúdo tiver ok, normalmente você tira uma nota boa no CESP, porque o foco é muito em cima disso. Já aqui nessa prova da ESAF, e isso é muito típico da ESAF, se o conteúdo da questão que você respondesse tivesse sido perfeito, né, sem nenhuma dedução de pontos, você poderia tirar no máximo 60% da prova, porque os outros 40% não tem jeito, é de língua portuguesa, é de uso do idioma. Então, se você fosse ruim em português e tivesse vários pontos deduzidos, mesmo que seu conteúdo fosse perfeito, você teria uma nota baixa, porque o uso do idioma vale 40% aqui nessa prova da ESAF, e isso é muito comum em provas da ESAF. Então, talvez muitas pessoas que fizeram essa prova aí da STN nem tenham se dado conta disso. Isso acaba quebrando as pernas de muito concurseiro com perfil mais técnico por aí, né? O cara que ele é muito bom em resolver problemas, muito bom em implementações, por exemplo, mas o cara não sabe estruturar um texto de maneira formal, certo? Ele não é bom com língua portuguesa. Então, ok, verdade seja dito. Qualquer banca organizadora vai penalizar os seus erros de português? Sim, vai penalizar os seus erros de português. Mas na ESAF especificamente, os critérios eles são mais duros. Por exemplo, pegue o edital para você ver com calma isso daí, dessa prova. Você vai perceber que você perde 0,75 pontos por um parágrafo mal colocado, por exemplo. Se você esquecer de colocar uma margem para iniciar um parágrafo, por exemplo, você já perde quase um ponto, que é bastante coisa, certo? Você perde, por exemplo, meio ponto por um erro de regência. Se você troca ali o sujeito com o verbo ou desloca de uma maneira errada, já se vai ali meio ponto. Se você colocar isso numa prova de 60 linhas, pessoal, e você sair cometendo esses errinhos ao longo da prova, você vai perder muitos pontos. Então, cuidado.
se você for fazer uma prova da ESAF com essa questão de língua portuguesa. Existem outros detalhes que eu poderia colocar aqui sobre esse edital, tá? Mas a essência do meu argumento é a mesma que eu venho dizendo em alguns slides. Dependendo do tipo de prova e da banca organizadora e dos critérios de correção, a sua estratégia pode mudar completamente. Então, se eu fosse você, para fazer uma prova da ESAF, se você está focando aí na receita, se você está focando aí em provas do ciclo de gestão, o seu português tem que estar afiado. Tem que estar na ponta da língua. Você não pode cometer erros grosseiros, erros bobos de idioma. Porque isso na ESAF tem um peso muito grande. Beleza? Ok, por fim, o último edital aqui para a gente ver, só como exemplo, é o edital da FCC, prova da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. As 3 maiores bancas são essas, né, pessoal? CESP, ESAF e FCC, em termos de número ou de importância dos seus concursos. Existem outras bancas importantes, tá? Como FGV, Sesgran Rio, etc. Mas elas não são tão representativas em termos de volume de prova ou de importância de provas como essas 3. Então esse concurso que a gente está vendo na tela daí foi um outro concurso recente desse ano de 2013 e essa prova foi interessante. Vamos dar uma analisada nesse edital aqui, olha só. A prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos vale no máximo 90 pontos. E a prova discursiva, que era um estudo de caso, a nomenclatura que ele utilizou aí, ela valia 100 pontos. Pare para pensar um pouco sobre essa informação que eu acabei de lhe dar, pessoal. Veja como isso é uma coisa meio bizarra. Nessa prova da FCC, a discursiva ela valia mais do que a prova objetiva. Veja, a prova discursiva valia 100 pontos. A prova objetiva de conhecimentos gerais específicos valia 90 só. E não para por aí. As 2 questões que caíram nessa prova discursiva eram 2 questões, tá? Cada uma valendo 50 pontos. As 2 questões eram o seguinte: a primeira era para escrever um código-fonte CSS para uma página web. E a segunda era para escrever um código-fonte JavaScript para validar CPFs. Estranho, né? Isso foge bastante do padrão que a gente está acostumado de introdução, desenvolvimento, argumentos e tal. Não tem nada a ver com isso. Era escrever código. E isso não é nada fácil, pessoal. Escrever código na mão numa prova discursiva, né, com toda aquela pressão envolvida, e ainda mais considerando o peso que essa prova discursiva tinha para essa prova, isso não é nada fácil. Você costuma ficar bastante nervoso nessa hora. Então, é só para mostrar a vocês a diversidade de provas discursivas que podem aparecer em alguns concursos. Tá? Tem prova discursiva que, na verdade, nem é prova discursiva. Né? Na verdade, é como se fosse uma prova aberta, para você escrever um código ali ou resolver um problema ali nas linhas que lhe foram dadas. Certo? Os critérios de correção aqui dessa prova da FCC. Então aí, ó, a prova de estudo de caso destinar-se a avaliar o domínio do conteúdo dos temas abordados e a experiência prévia do candidato. Então veja como esses critérios são abertos, né? Pode vir qualquer coisa disso daí, qualquer coisa. A prova de estudo de caso ela vai abordar a experiência prévia do profissional. Pode vir qualquer coisa daí, né, pessoal? Desde que esteja dentro, óbvio, né, dos assuntos listados no edital. Então tá lá, constará da proposição 2 problemas práticos para os quais o candidato deverá apresentar por escrito as soluções. Os 2 problemas práticos, como eu falei para vocês, um era para escrever código para uma página web e o outro era para escrever um código JavaScript. Bom, com isso a gente termina esse nosso tópico de análise de edital. Espero que vocês tenham entendido esses 3 exemplos aqui, desses 3 editais diferentes das bancas ESAF, CESP e FCC. O peso de cada prova discursiva era diferente, eram editais bastante diferentes, os critérios de correção eram diferentes e a forma de você resolver essas provas também era uma forma diferente. Por exemplo, se você fosse fazer essa prova da FCC aqui, todas essas dicas que eu vou dar daqui para frente, de introdução, de como você estrutura o seu texto, como você faz o brainstorm, não sei se todas, mas pelo menos a maioria delas, não seria aplicável. Por quê? Porque, pessoal, não tem jeito, é escrever código. Não tem como eu chegar aqui para você e explicar como é que você vai escrever um código JavaScript numa prova discursiva. Isso aí é um assunto específico. Como o próprio edital estava falando, é do domínio do conteúdo, é da sua experiência com o assunto.
Eu, por exemplo, não sou um cara especialista em JavaScript, ou em CSS, ou em programação web. Eu sou um cara muito mais de gestão, que é o que eu tenho trabalhado com isso nos últimos anos, certo? Então, esse tipo de prova pode aparecer? Pode. Qual é resumindo, o que eu estou querendo dizer aqui? Você não pode chegar no dia da prova e ser surpreendido pela prova discursiva. Resumindo, é isso que eu estou falando. O seu sucesso ou a sua falha na prova discursiva começa daí, começa do edital. Então, você não pode mais dar essa desculpa, né? Chegou na prova discursiva, eu fui surpreendido porque era uma redação e eu não treinei redação, eu treinei discursiva técnica, por exemplo, ou vice-versa. Ou então, como esse caso aqui da FCC, eu cheguei lá no dia da prova discursiva e era um assunto prático, era para escrever código e eu não sabia que era isso. Você não sabia porque você não leu o edital. Tudo bem, você pode não saber qual é o assunto que ele vai cobrar, ninguém tem bola de cristal. Mas saber os critérios de correção e o tipo de discursiva que vai ser cobrado de você, isso é dívida, pessoal. Isso você tem que saber, certo? Como eu falei, o seu sucesso ou a sua falha começa daí. Beleza? Ok, pessoal. Então, vistos esses exemplos, espero que vocês tenham entendido como esses editais podem trazer esses critérios e os pesos de cada um, os estilos de cada um, tá? Depois peguem, lembrando essas informações, peguem os editais que vocês vão trabalhar, nas provas que vocês vão fazer e tentem tirar essas informações de lá. E daqui a pouco eu volto, no próximo slide eu vou começar a falar sobre o texto em si. E aí sim começam a entrar as dicas dessa minha aula discursiva aqui sobre os elementos básicos do texto, os erros que você deve evitar, o fluxo de trabalho da prova discursiva e coisas desse tipo, ok? Eu volto daqui a pouco.